Não é. Seu destaque no dia de hoje? O destaque de hoje foi exatamente a posse no TSE, né, com muita pompa e circunstâncias. E é sobre ela que nós vamos falar muito no dia de hoje aí, William. Aproveitando, não sei se você reparou, o cerimonial do evento teve muito trabalho, né? Porque posicionou Dilma, depois Sarney, Lula e Temer. Ou seja, afastou Lula da Dilma e Dilma do Temer. Proposital? Certamente é proposital. Eles não querem ficar vinculados. Lula não quer ficar vinculado aí ao desleixo do governo Dilma e certamente deixar a Dilma aí empichada do lado do Temer golpista também não é bom para a imagem aí dessa competição eleitoral que teve o seu start, aí, seu primeiro momento iniciado no dia de hoje, 16 de agosto. Agora, vale lembrar que o fato da Dilma ter sofrido o impeachment, mas ela não perdeu os benefícios de ter ocupado o cargo, é isso? Porque ela sofreu um impeachment, mesmo assim participa da cerimônia com todas as honrarias. Mas o presidente Lula, também preso, participou dessa mesma posse. E é interessante a gente ver, eu me lembro da cara do Fernando Collor de Mello quando viu o Lewandowski ali dividindo a pena da Dilma. Você vai perder o cargo, mas você não vai perder os seus direitos políticos. Deram uma sabonetada para ela, Lewandowski, um grande apoiador do PT, foi levado ao STF pelo Partido dos Trabalhadores, fez essa gambiarra jurídica aí, que não é autorizada pelo nosso ordenamento jurídico, e a Dilma aí permaneceu com seus direitos políticos até hoje. Fernando Correia Corrado, o comentarista PAN, com a gente então até meia-noite. Vamos girar pela informação, vamos para Brasília. A posse de Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral aconteceu no início da noite. Quem acompanhou toda essa cerimônia foi Yasmin Costa. Yasmin, ao vivo de Brasília, às 10h07. Quais são os destaques para nossa audiência dessa cerimônia que começou 24 minutos em atraso, não foi isso? Exatamente, bem preciso você, hein, William? 24 minutos, porque estava prevista às 7 da noite, começou às 7h24. Boa noite, William, para você, para o Fernando, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Headline. Uma cerimônia de posse muito aguardada. A gente estava falando dessa cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque a gente está em ano eleitoral e, mais do que isso, foi, como você disse aí também, uma cerimônia que reuniu muitos ex-presidentes e também autoridades desse meio político. Como você já adiantou, ali na primeira fileira, o cerimonial teve a missão de colocar 4 ex-presidentes. Primeiro, a ex-presidente Dilma, ao lado dela, Sarney, no meio ali, Lula, e ao lado de Lula, Michel Temer. Todos na primeira fileira, logo de frente ali com a mesa do Tribunal Superior Eleitoral, que estava ali composta pelos presidentes tanto da Câmara quanto do Senado, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, o presidente Jair Bolsonaro, que estava diretamente bem em frente à ex-presidente Dilma, e claro, os 2 empossados da noite, Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e também Ricardo Lewandowski, que assume a vice-presidência do TSE, além de ministros aqui do próprio TSE e também o da OAB, representantes da OAB. E durante esse momento aí que reuniu muitas autoridades, porque a gente ficou observando um detalhe, né, William? A imprensa não pôde acompanhar lá de dentro. Eu vou pedir para o meu repórter cinematográfico Guilherme Castrioto mostrar. A gente ficou aqui ao lado de fora do Tribunal Superior Eleitoral, nessas cadeiras ao fundo que vocês veem, e aquele telão lá agradecendo a vinda de todos aqui para a posse de Alexandre de Moraes e também de Ricardo Lewandowski. Foi daqui que a imprensa acompanhou, boa parte da imprensa. Um número mínimo ali de colegas jornalistas estavam efetivamente dentro do plenário lá do TSE. A maioria estava aqui fora. Foi um esquema de segurança tão forte que até a gente precisou ficar aqui e só foi liberado depois, no final, naquela parte de cumprimentos, que todos foram cumprimentar Alexandre de Moraes. Mas fato é, Alexandre de Moraes fez ali um discurso longo, um discurso duro, onde ele exaltou coisas que ele já vem exaltando ao longo dessa jornada dele dentro dos tribunais superiores, e dessa vez agora à frente do Tribunal Superior Eleitoral, ele destacou nesse primeiro discurso como presidente as urnas eletrônicas. Era uma coisa que já estava prevista, a gente já apostava
que ele iria falar sobre essa questão das urnas eletrônicas e ele realmente trouxe isso para o discurso dele. Inclusive, William, a gente separou um trechinho do discurso dele hoje aqui de posse, falando sobre essa questão das urnas eletrônicas. Vamos ouvir. A cerimônia de hoje simboliza o respeito pelas instituições como o único caminho de crescimento e fortalecimento da República, e a força da democracia como o único regime político, onde todo o poder emana do povo e que deve ser exercido pelo bem do povo. Somos 156.454.011 eleitores aptos a votar. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as 4 maiores democracias do mundo. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. Bom, e aí vem um momento em que as pessoas começaram a aplaudir Alexandre de Moraes, a turma em pé. Conrado, vamos lá, essa fala. O grande problema que a gente tem, até me chama a atenção, por que nós temos que ter uma cerimônia dessas, de transmissão de cargo, com tanta pompa e circunstâncias? Mas a gente tem que entender que nesse momento de eleições aqui, a justiça, ela não está se valendo de ser um julgador, nada disso. É só um serviço público, é só um serviço de administração, de um serviço de votação. Então a gente não deveria gastar tudo isso. A gente sabe que o orçamento do nosso Poder Judiciário aí ultrapassa os 50 bilhões de reais. E quanto será que é gasto numa cerimônia dessa, colocando, né, a segurança no alto nível? Nenhum desses ministros sofreram nenhuma violência durante todo o período que a gente viu. Inclusive, são ministros do próprio Superior Tribunal, do nosso Supremo, exercendo algumas violências contra políticos, contra jornalistas, contra apoiadores do atual governo do presidente Jair Bolsonaro. Então eu acho que chama muita atenção a gente ter toda essa pompa e circunstância, um gasto desnecessário aí para um momento desses, de fazer mais uma propaganda pessoal, como o próprio Alexandre de Moraes fez aí. O nosso sistema brasileiro, ninguém questiona as urnas eletrônicas. O que a gente questiona é uma transparência cada vez maior do nosso processo eleitoral, porque é isso que a nossa Constituição manda. A nossa Constituição manda a possibilidade de cada voto ser escrutinado, e a gente não tem esse ordenamento que vem da nossa Constituição sendo realizado no nosso dia a dia. Você falou sobre o custo operacional, levando em consideração que tinham lá 22, né, Yasmin? 22 governadores, mais prefeitos e todas as autoridades presentes. Então, realmente, quem paga isso, na verdade, é o Estado, né? E aí, e tem um detalhe da fala do Moraes, porque o Moraes chega em um momento, ele alerta sobre as notícias falsas, o que a turma chama de fake news, não é isso? Exatamente, você falou aí, né, William, antes de entrar nessa parte das fake news, 22 governadores, ministros, a maioria dos ministros estavam aqui, tanto do Supremo Tribunal Federal, do STJ, aqui do próprio TST e até ministros do governo do presidente Jair Bolsonaro. Paulo Guedes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. Foi um esquema aqui bem grande, e um ponto aqui que chamou a atenção também, porque a gente sabe, né, William, há uma rusga principalmente entre o presidente Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes envolvendo essa questão de disseminação de informações falsas. Alexandre de Moraes é o relator daquele inquérito que apura a disseminação de informações falsas no Supremo Tribunal Federal. Alvo desse inquérito também é o presidente Jair Bolsonaro, e hoje eles estavam ali num clima, vamos dizer, a pompa, como o Fernando disse, toda essa pompa foi aqui realmente vestida por todos que estavam aqui. Foi um momento aqui que todo mundo estava usando um meio protocolar, todo mundo falando com todo mundo. Alexandre de Moraes e o presidente Jair Bolsonaro, inclusive durante a cerimônia
sentaram-se lado a lado e trocaram ali meia dúzia de palavras, com a mão na boca, naquela descrição para evitar que alguém fizesse aquela leitura labial, trocaram até risadas entre os dois. Agora, fato é, o que será que eles falaram? Isso aí a gente realmente queria saber, mas não sabemos. Mas logo depois disso, Alexandre de Moraes falou o seguinte, falou que as fake news são... ele vai combater a disseminação de informações falsas enquanto estiver aqui à frente do Tribunal Superior Eleitoral e disse, inclusive, que não vai permitir por conta, principalmente, do que manda a Constituição Federal. A gente também tem esse trecho da fala de Alexandre de Moraes. Vamos ouvir, William. A intervenção da Justiça Eleitoral, como afirmei anteriormente, será mínima, porém será célere, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas, principalmente daquelas escondidas no covarde anonimato das redes sociais, as famosas fake news. E assim atuará a Justiça Eleitoral de modo a proteger a integridade das instituições, o regime democrático e a vontade popular, pois a Constituição Federal não autoriza que se propaguem mentiras que atentem contra a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições. Conrado, está na hora da gente parar de usar a expressão fake news? Não, a expressão fake news, mas o grande problema de utilizar a expressão fake news é quem é que diz o que é falso e o que não é. Só para a gente trazer aqui uma informação para as pessoas, que o próprio TSE contratou aquele biólogo Átila Yamarino para fazer uma campanha contra as fake news. Um biólogo que falou que nós teremos mais de 3 milhões de mortes aqui no Brasil por conta da Covid. O próprio TSE fomenta esse tipo de terror, esse tipo de medo, e a gente está vendo se prolongar cada vez mais. Uma conta de fake news também era essa, que teríamos um momento de estranhamento entre o presidente Jair Bolsonaro com o ministro Alexandre de Moraes. Eu falei ainda no programa de ontem, certamente não iria acontecer isso, porque tentam colocar o presidente Jair Bolsonaro como sendo aí desumanizado, como se fosse um mal educado, um turrão, e não foi isso que a gente viu, um conversando com o outro. Faz parte da política da boa vizinhança, faz parte da dinâmica do poder de Brasília ter esse tipo de relação. Então, o que a gente tem que ver no Brasil aqui, esse questionamento, quem é que diz o que é verdade? O que a gente tem no Brasil hoje são as pessoas, quem tem poder chamando para si esse próprio direito, e muitas vezes nós temos empresas aí vinculadas a veículos de comunicação, né, que dizem o que pode ser verdade, o que deve ser verdade ou não. Então, o que a gente vive é uma grande casa da mãe Joana, William. Mas você falou sobre esses cumprimentos, a Yasmin chamou a atenção para o momento que eles estão ali no início e conversam meia dúzia de palavras, e no final Moraes ainda faz um gesto para Bolsonaro, olha, vem para cá, vamos por aqui, indicando o local. Logo depois o TC suspendeu a transmissão, mas fora esse momento ali, você não vê, por exemplo, o Bolsonaro cumprimentando Dilma, Lula. Você viu isso aí, Yasmin? E tem mais um detalhe, aproveitando, o novo presidente do TSE também destacou a liberdade de expressão no seu discurso, não foi? Pois é, William, destacou a liberdade de expressão, mas respondendo a sua primeira pergunta, não, eles não tiveram contato, os ex-presidentes não tiveram contato com o presidente Jair Bolsonaro, a não ser aquele contato de olhar, mas a gente, como a imprensa, a pouca parte da imprensa que ficou lá dentro ficou na parte de trás, e a gente que ficou aqui fora, a maioria que ficou aqui fora, a gente não conseguia ver essa troca de olhares. Mas o que a gente apurou ali é que o presidente Jair Bolsonaro estava meio que com o olhar fixo em um ponto, evitando aquela parte de baixo. Claro, um desconforto entre as duas partes. Bolsonaro, assim que terminou essa cerimônia, já saiu e se dirigiu ao Palácio da Alvorada. O ex-presidente Lula ainda ficou aqui, fez os cumprimentos ao ministro Alexandre de Moraes e também a Ricardo Lewandowski, ao lado de Dilma Rousseff. E também estava aqui o vice nessa chapa do PT, Geraldo Alckmin, mas não houve em nenhum momento esse contato entre Lula e Bolsonaro.
mas é como o Fernando disse, o clima aqui é amistoso, a gente está tratando de pessoas políticas que entendem o cenário político e que se tratam de forma amistosa, apesar de todas essas divergências que há, que a gente reporta aqui, que a gente transmite. O clima aqui no Tribunal Superior Eleitoral, melhor dizendo, foi um clima bem amistoso, um clima realmente de posse e só transmissão do cargo. E como você falou, né, William, Alexandre de Moraes, ele destacou a questão da liberdade de expressão, que também é uma pauta muito levantada por ele antes mesmo de assumir aqui o TSE. Ele disse o seguinte, que a liberdade de expressão não pode ser encarada como liberdade de agressão. A gente também tem essa fala dele. Vamos ouvir. A Constituição Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade, não permitindo de maneira irresponsável a efetivação do abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado, não permitindo a utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, violência, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas. Eu não canso de repetir, e obviamente não poderia deixar de fazê-lo nessa oportunidade, nesse importante momento, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições, de destruição da dignidade e da honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos. A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódios e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito, inclusive durante o período de propaganda eleitoral. Fernando Conrado, eu tenho que admitir para você que quando eu estava ouvindo esta fala, eu falei assim, o Bolsonaro vai pedir a palavra, vai bater na mão e falar assim, eu posso falar? Porque é muito daquilo que ele foi questionado, né? Sobre o que ele falava. Isso tem muito a ver com o jeito Bolsonaro de ser. É verdade. Tu sabes que, só para voltar um pouco ali no comentário, o Paulo Guedes participou também e eu vi ele cumprimentando ali o Temer, cumprimentando a Dilma Rousseff também num tom amistoso. Mas sobre a liberdade de expressão, me chama muita atenção e vejo sempre com estranheza quando o Alexandre de Moraes fala sobre ela. Porque no Brasil o que a gente tem, é o único lugar, olha só meus amigos, nem no regime militar a gente teve um deputado cassado por conta das suas palavras. E a gente teve isso aí acontecendo aqui no Brasil durante esse período que se fala tanto de democracia. A gente não vê nenhum ato do presidente Jair Bolsonaro específico. Qual é o ato? Pensa aí, busca, vai na internet, qual é o ato que o presidente Jair Bolsonaro invadiu algum outro poder? Nenhum deles. Já a gente vê, no caso da nossa Suprema Corte, que era quem deveria defender a Constituição, invadindo outros poderes, invadindo o poder executivo, invadindo o poder legislativo, prendendo um deputado que tem direito constitucional de livre manifestação. A grande regra que a gente tem da liberdade de expressão é a seguinte: fala-se o que tu bem entender, mas tu vai pagar na medida da sua culpabilidade pelos atos, pelos crimes que tu cometeste a partir da tua manifestação do teu pensamento. O que a gente tem no Brasil hoje é uma censura prévia. Vários órgãos, as redes sociais, não se pode postar o que as pessoas livremente entendem. Já numa censura prévia, a gente não viveu momentos assim, de censura total, de fechamento de revistas, de fechamento de edições completas desde o regime militar. Os tempos que a gente está vivendo aqui são assombrosos e quem deveria defendê-los é quem exatamente insulta. Agora, gente, vamos lá. Yasmin falou nesse tom amistoso, né, Yasmin? Com 22 governadores, prefeitos, ministros. A gente... Oi? 2.000 convidados, né? Não é isso? Então, assim, é fato. Alexandre de Moraes mostrou a sua força, seu poder de mobilização, né? Yasmin? Fato é, com certeza, William. O ministro Alexandre de Moraes conseguiu reunir aqui pelo menos 4 presidentes. Quem foi nos últimos tempos que conseguiu reunir e ainda assim, num período aí pré-eleitoral, ele conseguiu reunir todos
de forma amistosa, estavam aqui, cumprimentaram-se, não houve nenhum impedimento, nenhum imprevisto entre eles. O Conrado falou sobre 2.000 convidados, sim, foram enviados 2.000 convites, mas cerca de 500 pessoas confirmaram a vinda aqui, entre 500 e 800 pessoas confirmaram a vinda aqui, estão inclusive nesse momento aqui embaixo, na parte de baixo aqui do Tribunal Superior Eleitoral é onde foi, eu estou aqui na parte de cima, eles estão aqui embaixo, está tendo ali um jantar, servindo ali coquetel para as pessoas, drinks, e eles ainda estão ali porque a fila para cumprimentar o ministro Alexandre de Moraes passava das 200 pessoas na fila. Primeiro foram as autoridades e depois aquelas pessoas que foram convidadas por ele, familiares e tudo mais. Ou seja, aqui realmente foi ele mostrando que tem força, que tem postura e que vai encarar essa campanha eleitoral firme, como ele já havia anunciado antes mesmo de entrar aqui como presidente do TSE. Conrado, isso que a gente está falando tem um significado muito importante, porque o Alexandre de Moraes ele foi atacado e vem sendo atacado em função das suas decisões, e agora ele consegue reunir a força política desse país num evento. De todos aqueles que atacam aí os seus opositores. É interessante que a gente vê, até do Brasil, o país da piada pronta, né? Dos ex-presidentes que a gente tinha ali, a gente tinha 2 presos, um empichado e um chegou no poder como vice, né? Então, que nem recebeu votos próprios da população. Esse é o resumo da nossa grande democracia que a gente tem no Brasil, e é por isso que a gente tem que trazer informações de ambos lados, analisar as versões, procurar os fatos, investigar, para que nós consigamos cada vez mais uma democracia transparente, que a gente não viva esses momentos sombrios que a gente viveu nesses últimos ex-presidentes que estão ali. O que faltou ainda foi o Fernando Collor de Mello, que também foi empichado. Então, esse é o grande resumo da democracia, William.